da severidade e da frequência. Então, aqui é muito importante, essa parte ainda é qualitativa, a parte quantitativa vem no passo número 4, e na parte qualitativa eu vou analisar o nível de confiança na severidade e o nível de confiança na frequência, e eu vou fazer essa análise individualmente. Cada um vai requerer uma análise individual. Então, vamos ver como nós fazemos isso. Para fazer esse tipo de análise, nós vamos utilizar o que eu chamo de Paula-Guthrie Chart, que é o diagrama de Paula-Guthrie. Este é um diagrama que eu desenvolvi baseado em várias discussões que eu tive com o meu colega, o Vernon Guthrie, um colega meu já dos anos 80, lá no Tennessee, no estado do Tennessee, um grande colega de trabalho, e baseado numa série de discussões que eu tive com ele, eu desenvolvi esse diagrama e coloquei o nome dele em homenagem à contribuição que ele fez em me inspirar para fazer tudo isso. Esse diagrama, ele é aplicado para a severidade e para a frequência individualmente. Então, vamos supor, por exemplo, que eu vou fazer um cálculo de frequência. Quando eu estou calculando o nível de confiança com a frequência, primeiro eu começo analisando a força que eu tenho nos dados. Quando eu estou analisando a frequência de um certo incidente, de um cenário, eu posso ter bastante ou poucos dados. Então, se eu tenho muitos dados muito específicos para aquela solução que eu estou analisando, vamos supor que eu tenho mais de 9 ocorrências anteriores, muito específico para aquela situação em particular, né? Eu mencionei, por exemplo, eu vou apresentar um exemplo a seguir. Então, se eu tivesse mais de 9 ocorrências, bem específicas para a situação que eu estou analisando, então seria uma condição em que a força dos dados é muito elevada. Estatisticamente é muito forte. Se eu tenho entre 4 e 9, a força dos dados é um pouco mais fraca. Então ela seria forte, somente forte, não seria muito forte. E se eu tenho 3 ocorrências, ela seria média. Se eu tenho 2 ocorrências, é fraca. E se eu tenho uma ou menos, ela é muito fraca. Então, aqui eu estou definindo baseado em eventos específicos. Agora, existem situações em que eu não tenho dados específicos. Vamos supor que uma companhia tem uma planta nova num país onde ela nunca operou. Nesse caso, dados específicos não existem, mas eu posso ter dados genéricos a respeito disso. Por exemplo, outras plantas similares operando no mesmo país. Nesse caso, se eu tenho bastante dados genéricos, eu teria um nível médio. Se eu tenho um pouco de dados genéricos, eu teria um nível fraco. E se eu tenho praticamente nada, ou muito pouco mesmo, seria um nível muito baixo. Então, você pode ver que na parte de força de dados, eu tenho níveis baseados se os dados são específicos ou genéricos, e baseado na quantidade de dados. Então, eu estou considerando tanto a parte quantitativa de dados, como a parte qualitativa. E depois eu também vou considerar a força analítica, que está aqui em cima na tabela. A força analítica está associada com premissas. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação em que eu tenho muitos dados, e são muito específicos para a planta. Nesse caso, eu tenho, seria muito alto a confiança que eu tenho num cálculo de frequência ou num cálculo de severidade. Mas é bem possível que, uma vez que ocorreram esses eventos, a organização fez investigações de incidentes, entendeu o que ocorreu e criou uma série de programas, treinamentos, proteções automáticas, proteções ergonômicas, para evitar que eles ocorram. Então, nesse caso, os dados anteriores são relevantes, ocorrendo na minha planta, ocorrendo no meu sistema, mas eles se referem a uma situação que eu tinha no passado. No futuro, a situação será diferente, porque eu implementei 1001 melhoras no sistema. Nesse caso, embora os dados sejam muito fortes, as premissas elas começam a aumentar. Então,
Se eu tenho muitas premissas, muitas mudanças em relação ao passado, eu teria que mover para uma força analítica para a direita, que é mais fraca, porque os dados podem não ser tão representativos ao que eu havia imaginado. Eu vou dar um exemplo mais específico um pouco mais na frente. Bom, aliás, aqui, né? Então, vamos tomar, por exemplo, o cenário de risco número 1, que eu apresentei para vocês, era o número de mortes. Era um cenário que resulta em uma ou mais mortes, acidentes que resultam nisso. Nesse caso, para essa planta especificamente, a taxa de acidentes que eles tinham, e nesse caso, o promédio de cada, o valor médio de cada 3 anos, você pode ver que é ao redor, nos últimos anos, é ao redor de 0,5 por ano. No passado, chegou a ser, em média, 3 por ano. E recentemente tem sido melhor. Então, quando eu olho para esse tipo de dado, eu fiz uma avaliação, existia mais ou menos 16 ou 17 incidentes que ocorreram em mortes, associados com os 4 países onde o cliente operava e associado com todos os tipos de operações, upstream, downstream, midstream. Nesse caso, como eu tenho mais de 16, ou aproximadamente 16 acidentes, eu tenho mais do que 9 e são específicos para essa planta. Então, a força dos dados é muito alta. Agora, a parte de premissas não é muito alta, porque o que acontece é que, uma vez que ocorram esses acidentes, a companhia tomou uma série de medidas para tentar reduzir a frequência desses acidentes. Então, existem, associados com esses dados, existem várias premissas associados com a eficiência dessas medidas que foram tomadas. Inclusive, você pode ver que, comparado com o passado, a frequência dos acidentes nos últimos 3, 4, 5 anos, ela começou a diminuir. Então, o que significa que as medidas de proteção estão funcionando. E isso me diz que a relevância dos dados, de 16 anos de dados que eu tenho, a relevância não é tão forte. Então, ao invés de considerar muito forte, eu considero a relevância média. Agora, uma outra forma de analisar o mesmo problema é pensar o seguinte: bom, se a relevância dos dados não é muito forte, então, ao invés de considerar os 16 anos anteriores de dados, eu poderia limitar. Por exemplo, eu vou considerar só 5 anos de dados. Eu vou dizer, os dados anteriores não se aplicam mais. Eu vou considerar somente os últimos 5. Nesse caso, existiam somente 4 ocorrências. Não existia mais 16, porque só nos últimos 5 anos. Se eu tenho só 4 ocorrências, a força dos dados caiu de muito alto para alto. E o que acontece com as premissas? Elas subiram de médio para alto. Por quê? Como eu estou limitando a minha análise para os últimos 5 anos, os dados dos últimos 5 anos são muito mais relevantes do que os dados dos últimos 16 anos. Então, o que acontece é que eu acabei mudando a força do dado e a força analítica, e o resultado foi alto, que é exatamente o que eu tinha anteriormente. E, finalmente, eu poderia dizer, bom, vamos ser mais radical. Vamos pegar os últimos 3 anos, só os últimos 3 anos. Nesse caso, as premissas, praticamente não há premissa. O resultado nos últimos 3 anos é muito similar ao que temos hoje. Não deu tempo de todas as implementações e melhoras a tomar efeito. Então, nesse caso, as premissas melhoraram muito, mas o número de dados abaixou. Então, novamente, eu vou para o alto. E aqui demonstra uma situação que é muito típico nessa análise, em que, quando eu analiso em 2, 3, 4 formas diferentes, o que acontece é que eu me desloco, tanto na força de dados quanto na força analítica, eu me desloco ao longo de uma diagonal no diagrama Paula-Guthrie. Mas quando você se desloca nessa diagonal, veja o que acontece com o nível de confiança. Ele fica o mesmo, ele continua alto. E isso é uma coisa interessante. Então, quando eu estou utilizando essa carta, esse diagrama PG, o meu objetivo é descobrir a diagonal dentro deste diagrama
que reflete melhor a minha situação para a frequência que eu estou analisando e depois para a severidade. E aqui, só para realçar novamente, o cálculo, esse exemplo que eu dei para vocês é para o cálculo da frequência, depois eu tenho que repetir o exercício para o cálculo da severidade ou consequência, porque para a severidade e consequência, a análise pode ser muito diferente, e os dois têm que ser feitos individualmente, isso é muito importante. Existe uma base psicológica muito forte também para isso. Então, com isso, nós terminamos o passo número 2, que é o passo mais difícil, mais elaborado que tem, que é avaliar o nível de confiança para a severidade e para a frequência. Agora passamos para o número 3. O número 3 é avaliar o nível de segurança para o cenário de risco. No passo 2, eu avaliei o nível de confiança que eu tenho para o cálculo da severidade e o cálculo da frequência, duas análises distintas. Agora eu vou unir esse resultado e avaliar o nível de confiança para o cenário de risco, que é o maior interesse que eu tenho, né? Para fazer isso, eu vou usar o segundo diagrama. O primeiro é o diagrama Paula-Guthrie, e agora eu vou usar esse segundo diagrama aqui que não tem nome, e para ilustrar eu vou fazer o seguinte: para o cenário número 1, eu ilustrei para vocês que nós calculamos que o nível de confiança para a frequência era alto. E eu mostrei isso ao longo daquela diagonal. Eu calculei de 3 formas diferentes e determinamos que o nível de segurança é alto. Depois eu mencionei que tem que fazer análise da severidade separado. Nesse caso, eu não demonstrei para vocês como foi feito, mas eu estou apresentando aqui que no caso real foi determinado que era muito alto. Então, o que acontece? Eu sei que a frequência tem um nível de confiança alta e a severidade eu tenho um nível de confiança muito alta. Nesse caso, para a severidade é muito alta e para a frequência é alto. Então, o nível de confiança para o cenário de risco é alto, como está determinado aqui. E depois eu vou repetir esse exercício para o número 2, para o cenário número 3, e assim eu vou determinar para todos os cenários de risco. Vamos ver, por exemplo, para o cenário número 2, a severidade é muito alta novamente, e o nível de confiança da frequência é muito baixo. Então, a severidade é muito alta e a confiança é muito baixa. Então, o nível de confiança que eu tenho para o cenário número 2 é muito baixo. E assim eu vou fazer para todos eles. E agora eu já concluí a parte qualitativa. Então, por exemplo, para o cenário número 1, nós determinamos que o nível de confiança para o cenário era alto. Então, está aqui representado pelo high, pelo alto, né? Está representado aqui. Para o número 2, nós determinamos que era muito baixo, very low. Então, está aqui, representado aqui. E assim sucessivamente. Então, para todos estes cenários de risco, originalmente, eu tinha apresentado essa matriz de risco com cada cenário na sua posição. Agora eu estou apresentando os cenários novamente, todos eles na mesma posição que estavam originalmente, mas a diferença é que eu estou demonstrando o meu nível de confiança na avaliação de cada um deles. Então, aqui eu já estaria cumprindo com as normas que requerem que, além de fazer uma análise de risco, eu apresente para as pessoas que estão fazendo decisão o nível de confiança que nós temos com cada um deles. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, vamos tomar, por exemplo, o número 2 e o número 7. O número 2 e o número 7, ambos se encontram na mesma célula, na matriz de risco. É categoria de frequência número 6 e categoria de consequência número 5. Em outras palavras, a análise de risco indica que o cenário número 2 e o cenário número 7, eles fornecem o mesmo nível de risco, eles representam o mesmo nível de risco para a organização. Eles são praticamente iguais. Mas, bom, isso pode ser perigoso, porque uma pessoa que está fazendo decisão vai, possivelmente, dedicar o mesmo nível de recursos para solucionar o número 2 e solucionar o número 7.
Os dois apresentam o mesmo nível de risco para mim, e eu estou disposto a lutar contra os dois, a tentar reduzi-los com o mesmo grau de intensidade. Mas veja bem, o número 2, o nível de confiança que eu tenho é muito baixo. E o número 7, o meu nível de confiança é de alto para muito alto. E o que significa isso? Significa que o número 7, ele se encontra nessa célula e muito provavelmente ele pertence exatamente aí, porque eu tenho confiança na minha avaliação. E agora, o número 2, não. Ele se encontra na mesma célula, mas como o nível de confiança é muito baixo, é possível que ele seja mais baixo, é possível que seja mais baixo para o lado esquerdo, e é possível também que ele seja mais alto. Então, talvez o número 2, embora ele esteja na mesma célula junto com o 7, é possível que, na realidade, ele seja, junto com o número 3, na célula de maior risco. Então, a minha confiança é muito menor nesse caso, né? E aqui o meu link não está funcionando, eu vou passar direto só para demonstrar isso de uma forma mais, um pouco mais clara. Então, aqui eu tenho um diagrama que apresenta o risco sem consideração do nível de confiança, e nessa outra escala, na escala horizontal, o nível de risco considerando a confiança que eu tenho no resultado. Então, eu teria, por exemplo, o cenário número 1, ele se encontra num certo nível de risco. Agora, o cenário número 1, ele tem um nível de confiança alto. Então, o que significa isso é que eu acho que o cenário número 1 se encontra nesse nível de risco, e ele pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas ele não sai muito da posição onde ele se encontra, porque eu tenho alta confiança de que ele se encontra nesse nível. Vamos ver o cenário número 6. O cenário número 6, na matriz de risco, está junto com o cenário número 1, no mesmo nível de risco, antes de considerar o nível de confiança. Eles estão exatamente no mesmo. Porém, o cenário número 6, ele tem um nível de confiança muito, muito mais baixo, o que significa que ele poderia estar muito mais alto ou muito mais baixo. Nos dois casos, eu tenho um problema sério. Se o cenário número 6, na realidade, é muito mais baixo, a análise de risco está indicando que ele está no nível do cenário número 1, e uma pessoa que faz decisão pode alocar o mesmo nível de recursos para o número 6 que alocaria ao número 1. Mas o número 6, na realidade, pode ser muito mais baixo. Então, eu estou jogando recurso fora, nesse sentido. Os recursos seriam melhores aplicados em outras áreas. Agora, por outro lado, como o nível de confiança é baixo, é possível que o número 6, na realidade, não está no mesmo nível do número 1. É possível que ele esteja muito mais alto. Então, eu não estou cuidando de um risco que seria muito, muito mais elevado. Então, essa é a preocupação, são duas preocupações que nós temos. E essa figura, que é do meu colega, o Vernon Guthrie, ela nos permite ver isso com um pouco mais de claridade. Então, é claro que sempre existe um incentivo muito grande de reduzir, ou melhor, aumentar a confiança que nós temos na análise de risco. Quando é possível, a minha prioridade deve ser aumentar o nível de confiança na análise de risco, de forma que, quando eu compare o cenário número 1 e o número 6, eu estou comparando no mesmo nível. Atualmente não estão no mesmo nível. Eles estão no mesmo nível de risco, mas um tem uma confiança alta e o outro tem uma confiança baixa. Agora, algumas vezes isso não é possível, então você tem que fazer decisão apesar de ter esse tipo de deficiência, né? Então, retornando aqui, foi o caso do número 1 e do número 6, tá vendo? O número 1 tinha um nível de confiança alto, o número 6 tinha um nível de confiança muito baixo. Então, embora eles se encontrem na mesma célula, na matriz de risco, o 6 pode ser muito mais preocupante do que o número 1, devido a esse problema. E com isso, olha, com isso eu termino a análise qualitativa. E tem muitas organizações que falam, olha,
excelente, isso é tudo que eu precisava, a informação é ótima, eu não preciso prosseguir. Mas, em alguns casos, pode ser vantajoso fazer análise quantitativa. E, aliás, eu argumento de que, como a análise quantitativa é extremamente simples, eu acho que vale a pena sempre fazer essa análise. Mas é uma opção. Então, vamos ver como é que nós fazemos agora a análise quantitativa. Para fazer essa análise, eu vou utilizar os resultados do passo número 2. E esse é um ponto importante. Eu não vou fazer análise baseado no passo número 3. O passo número 3 é o resultado da parte qualitativa. Agora, para fazer a número 4, eu vou voltar à avaliação da severidade e da frequência individualmente, não as duas combinadas. Então, vamos ver como funciona aqui. Aqui eu vou usar um terceiro diagrama, ou uma terceira tabela. Nesse caso, vocês se lembram que, para o cenário número 1, eu demonstrei que o nível de confiança para a frequência era alto, e depois eu mencionei, não tive tempo de demonstrar, mas mencionei que para a severidade foi considerado muito alto. Pois bem, com esses dois valores, para a frequência, o nível era alto, que está aqui na tabela, é o high, e para a severidade, o nível era muito alto. Então, para severidade muito alta e frequência alto, o nível de confiança me indicaria que eu vou ter um multiplicador quantitativo de 1,4 para o cenário número 1. E veja bem, se você já definiu o nível de confiança da frequência e o nível de confiança da severidade, leva 1 minuto para calcular esse multiplicador, porque é só entrar nessa tabela e pegar o valor. E depois eu fiz o mesmo para todos os outros cenários. Você pode ver, por exemplo, que para o número 2, o fator de multiplicação é 9,6. Por quê? Para o número 2, o nível de confiança da severidade é muito alto, mas o nível de confiança da frequência era muito baixo. Então, aqui, o nível de confiança da severidade muito alto, com frequência muito baixa, me dá um fator de multiplicação de 9,6. O que significa isso? Quanto menos confiança eu tenho, maiores os fatores de multiplicação. E agora eu posso fazer a última parte, que é a quantificação. No caso do cenário número 1, para fazer a quantificação, eu gosto muito de normalizar o risco. Então, eu peguei de todos os 8 cenários que eu tinha aqui, eu vi qual que era o mais alto e eu assumi ele como 1. E depois todos os outros foram divididos pelo mais alto. Isso só para normalizar e enfocar o valor relativo e não o valor absoluto de cada um deles. Então, no caso aqui, o cenário número 3 é o de risco mais alto, então o fator dele é 1, e você pode ver que o número 2 e o número 7, que eu havia mostrado para vocês que estavam na mesma célula na matriz de risco, como eles estavam na mesma célula, eles representam o mesmo nível de risco para a organização. E nesse caso aqui, cada um deles individualmente representa 25% do maior risco, que seria o risco número 3. Então, e assim fazemos igual para todos. O número 1, que foi aquele que eu ilustrei mais para vocês, o número 1, ele representa 10% do número 3, que é o maior risco. Então, ele representa 0,10 nesse caso. Agora, uma vez que eu tenho o risco normalizado, eu vou aplicar o fator de multiplicação que eu acabei de demonstrar para vocês como se obtinha. Então, para o cenário número 1, lembre-se que eu calculei que o fator era 1,4 e para o número 2 era 9,6 e igualmente para todos os outros. Se nós multiplicarmos o risco normalizado pelo fator, então eu vou obter um risco revisado e eu posso, para facilitar, renormalizar esse risco. Então, o que acontece é, o cenário número 3 era o maior risco, continua sendo o maior risco, então eu normalizei para 1, ele é o maior de todos. Agora, veja o que aconteceu com o número 7 e com o número 2. Cada um deles, individualmente,
era 25% do maior risco, 25% cada um. Agora, veja o que acontece depois da normalização. O número 7 abaixou para 0,058, quase que um fator de 5. Abaixou por um fator de 5. Por quê? Porque eu tenho alta confiança nesse cenário. Agora, veja o número 2, que eu tenho baixa confiança. Ele aumentou por um fator de quase 2. Ele era 0,25, atualmente ele é 0,49, que é praticamente 0,50, 2 vezes mais alto. Então, antes de considerar o nível de confiança, o cenário número 2 e o cenário número 7 apresentavam o mesmo risco para a organização. Agora que eu considerei, o número 2 é quase 10 vezes mais importante que o número 7. O número 2 representa 10 vezes mais risco que o número 7. E isso é um fator que a maioria das análises de risco e o ERMs não consideram, porque eles não tomam em conta a análise qualitativa e principalmente a quantitativa do impacto do nível de confiança. Então, aqui eu tenho uma forma gráfica para explicar novamente. No caso dos cenários número 7, número 2 e número 7, ambos representavam 25% do risco mais alto, que é normalizado, isso excluindo o nível de confiança. É aqui que eles estavam, os dois. Então, quando eu vou olhar na projeção dos dois, aqui no eixo, que não considera o nível de confiança, os dois são idênticos, 0,25. Agora, quando eu considero numa escala que tome em conta o nível de confiança, o 7 abaixou para 0,058 e o 2 aumentou para 0,49. Isto é, quase que 10 vezes mais alto. E se você analisar os outros exemplos, a mesma coisa ocorre. Veja aqui o número 1, o número 8 e o número 6, todos estão no mesmo nível de risco, que é 0,10. Agora, quando eu olho, considerando o nível de segurança, o número 1 é o mais baixo, o número 2 é quase que tão baixo e o número 6 é bem mais alto. Então, o número 6 é muito mais importante que o 1 e que o 8. E a mesma coisa para todos os outros. Então, o impacto é importante. Agora, antes de terminar, eu só queria apresentar, dar uma base de onde veio toda essa teoria. Tá? O que eu fiz para chegar nessas conclusões e criar essa metodologia, eu fiz uma série de benchmarks. Eu fui analisar uma série de estudos onde diferentes grupos fizeram diferentes análises de risco para determinar níveis de risco. E depois eu analisei, alguns dos estudos usavam dados genéricos, alguns usavam dados específicos, alguns tinham muitos dados, outros tinham poucos dados, e eu fui analisando todos esses estudos e tentando determinar qual é o nível de confiança que você tem em cada uma dessas situações. Então, um ótimo exemplo é esse estudo aqui, esse New Reg 2989, é uma coisa muito interessante. Esse foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde 48 reatores nucleares de potência, seria equivalente a Angra 1, 2 e 3 junto, porque cada sítio é considerado um reator. Então, no caso, por exemplo, Angra, com todos os seus reatores, 1 ou 2, não sei, 2 ou 3, não sei quantos estão em operação, eles seriam considerados como um. E nesse caso, todos os reatores nucleares americanos foram obrigados pelo governo a documentar a frequência de falha dos geradores de emergência diesel que eles tinham nessas plantas. E tudo isso foi muito bem documentado por um período de 5 anos. Eles tiveram que analisar os dados de manutenção, de inspeção, de teste e tudo, e documentaram. Depois, esse estudo foi publicado e eles tinham um banco de dados onde eles publicaram todos esses dados. Daí eu fui e fiz uma avaliação da frequência de falha de cada um deles e gerei esse plot, que não é parte do estudo original, porque ninguém se deu ao luxo ou se deu ao cuidado de analisar o nível de confiança.
Então, eu coloquei todos esses dados e fui analisar. Vocês podem ver uma diferença muito grande entre os reatores que têm uma frequência mais baixa até os que têm mais alta. Mas uma coisa que é interessantíssima, e eu observei isso em muitos estudos, é que quando você faz um estudo teórico da distribuição das frequências, ele cai quase que uma luva numa distribuição log normal. Isso é um fator importantíssimo. Então, e isso eu verifiquei em todos os casos. Existem muitas e muitas situações como essa, em que eu verifiquei que a distribuição é log normal. E depois, baseado nessa distribuição, eu consigo calcular qual seria o nível de confiança representando, por exemplo, 90%. Então, eu posso, com essa distribuição aqui, determinar qual seria a faixa de frequência em que iria conter 90% das estimativas em todos esses reatores. Então, esse fator, a divisão entre a faixa, a frequência mais alta por a frequência mais baixa, dentro do nível de 90% de confiança, é o que eu chamei de girth factor, que em português seria fator de contorno, eu acho. O girth factor, e esse girth factor é que aparece na carta Paula Guthrie, que eu apresentei para vocês. E, inclusive, esse tipo de estudo me deu a base para gerar todos os girth factors na carta. Então, a partir de estudos como esse, aqui você pode ver, né, eu tenho a carta do Paula Guthrie e eu tenho no Reg 2988. Baseado no Reg 2988, eu pude determinar, porque as condições desse estudo se qualificam como força de dados médio e força analítica alto. E, nesse caso, eu fui conferir e a divisão, dentro do nível de 90% de confiança, a divisão da frequência mais alta pela frequência mais baixa, dentro do limite de 90%, é aproximadamente 18. Agora, nunca foi exatamente, pode ser 17 ponto alguma coisa, pode ser 19, todos os valores aqui são aproximados, mas é muito próximo do que se apresenta aqui. E esse é um estudo que eu apresentei para vocês. Eu fiz uma série de outros estudos, baseados principalmente em estudos europeus. Os europeus gostam muito de fazer estudo de benchmark, em que eles fazem uma análise, e daí tem uma equipe da Alemanha, tem uma equipe da França, tem uma equipe da Inglaterra, e depois todas essas equipes apresentam seus resultados. E o que eu fiz, eu entrei nesses estudos e fui analisar qual é a discrepância entre todos esses resultados. E essa discrepância me deu a base para gerar toda a informação que vocês geram aqui. Praticamente para todas as diagonais no diagrama Paula Guthrie, praticamente para todas elas, eu tive alguma base para confirmar que a faixa, o girth factor, para eles estaria correto, que são esses valores aqui, 18, 32, 56 e 100. E só uma outra observação, quando você olha para isso, você fala, puxa, Henrique, mas isso é muito limitado, porque você só está calculando aqui probabilidade ou frequência de falha de um equipamento, um diesel, gerador diesel, é só um equipamento, mas na realidade é muito mais do que isso. Um gerador diesel, ele é um sistema extremamente complicado. Ele tem todo o sistema de conexão para a rede elétrica, que quando tem uma perda de força elétrica, por exemplo, no Angra 1, se faltar eletricidade na rede, o gerador diesel tem que entrar. E ele tem todo o sistema elétrico de conexão, de sincronização, e qualquer falha ali faria com que ele não funcionasse. Ele tem um sistema de arranque, de partida. Normalmente, esse sistema de partida é um sistema de ar comprimido, e o ar comprimido, eles têm compressores, eles têm filtros, eles têm secadores de ar, tem uma série, o sistema de ar comprimido, em si próprio, já é um sistema muito complexo. Depois, os geradores, eles têm um sistema de lubrificação, com bombas de lubrificadores, com filtros, com tudo isso. Eles têm um sistema de refrigeração, com bombas de água, com trocadores de calor, e assim por diante. Então, cada um desses pontinhos que a gente vê aqui é um sistema muito complexo, com muitos outros sistemas, com muitos outros componentes. Agora, todos esses sistemas, sem exceção,
eles foram projetados por engenheiros, eles foram fabricados em várias partes do mundo, e nas plantas de fabricação eram pessoas. Eles sofreram, vamos dizer assim, a monitoração dos sistemas de controle de qualidade, que são sistemas gerados e monitorados por seres humanos. Eles foram instalados por pessoas, eles são operados e mantidos por pessoas. Então, na realidade, cada pontinho que vocês veem é um sistema muito complexo que passou pela mão de dezenas e dezenas de engenheiros, pessoas de manutenção e tudo mais. Então, cada um deles reflete um sistema muito complexo de componentes, de erros humanos, de uma série de outras coisas. E cada um desses pontos representa a falha em algum ponto dessa história. Algumas vezes por erro humano, algumas vezes por falha de equipamento. E só para ilustrar, um outro exemplo que eu utilizei, que foi muito básico, é o HRS. O HRS, vocês podem ver aqui, ele foi usado para confirmar o mesmo valor do NUREG 2889, mas ele confirmou pelo aspecto de consequência. Esse HRS foi um estudo feito na Europa, onde vários países fizeram análises e consideraram quais seriam as consequências. Nesse caso, não foi a probabilidade, foi a consequência de falhas no sistema de um tipo de um posto de gasolina, mas para hidrogênio. Não para gasolina, mas para hidrogênio comprimido. Então, seria esse tipo de instalação, eles analisaram, e aqui você vê os resultados de várias análises de riscos feitas por equipes de países distintas. E, novamente, para minha surpresa, no início era surpresa, agora não é mais, né? Mas no início eu ficava surpreso que, número 1, aparece uma distribuição log normal, e número 2, o nível de confiança. Se a força de dados e a força analítica são iguais ao caso anterior do diesel, o fator de contorno, que é o girth factor, ele é igual. Isso é uma coisa importante para mim. E você pode ver que aqui é a experiência americana, com um tipo de tecnologia, aqui é a experiência europeia, com outro tipo totalmente de tecnologia. Mas a carta, o diagrama Paula-Guthrie, ele se aplica a todos. E depois tem outros casos, como o GLP, né? Aqui um caso de um BLEVE, cálculos de BLEVE, e teve muitos, muitos outros. Em conclusão, a avaliação do nível de confiança, número 1, ela aumenta, ela faz com que os estudos de análise de risco e ERM sejam muito mais completos. E eles também são muito mais comprehensive, né? Aumenta a abrangência desses estudos. Agora, através da consideração dos fatores principais e das fontes principais de não ter confiança, que seriam fatores como a força dos dados, as forças de premissa, através da consideração de todos esses fatores, a metodologia traz muito mais credibilidade e realismo para as avaliações. E um outro aspecto, a análise quantitativa, ela pode ser feita de uma forma muito rápida, muito fácil, uma vez que a análise quantitativa está completa. Lembre-se que para fazer a parte quantitativa, é só tomar os resultados do passo número 2, que é qualitativo, e entrar numa tabela e pegar os multiplicadores, e depois renormalizar o risco. Então, é muito fácil. E a conclusão final, a análise quantitativa do nível de segurança, ela pode afetar de uma forma muito significativa o impacto da hierarquização dos cenários. E isso eu gostaria que ficasse muito claro. Eu dei vários exemplos aqui em que nós temos 2 cenários de riscos, que aparentemente oferecem o mesmo nível de risco para uma organização, mas quando eu considero a análise do nível de confiança, o impacto muda. E no exemplo que eu dei para vocês, chegou a mudar para um fator de 10. Então, isso é extremamente significante. Isso afeta muito, por exemplo, qualquer tipo de análise de custo-benefício, porque o risco ficou 10 vezes mais alto em relação ao outro. Isso vai afetar a razão custo-benefício na hora da implementação.
E com isso eu completo e nós vamos, depois o Renato Mendes vai disponibilizar vários materiais e referências. Eu escrevi alguns artigos sobre metodologia e tudo isso vai estar disponibilizado para vocês. Tá bom. Henrique, muito obrigado pela apresentação muito técnica. Então, nós agradecemos bastante e deixa eu desligar aqui a gravação.